Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje, mais uma vez, peguei minha Bíblia e fiquei pensando assim: o que eu podia conversar com as crianças hoje, né? E aí eu escrevi um versículo que está escrito aqui na minha folha, eu copiei da Bíblia, que diz assim, em Mateus 7,13, foi uma palavra que Jesus falou, sabe? Assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Sabe, Jesus falou da existência na nossa vida de dois caminhos, um estreito e um largo. Você consegue pensar o que ele poderia estar querendo dizer com isso, né? Pensa sempre uma coisa: Jesus quer o melhor para nós, quer a nossa felicidade, quer a nossa alegria, quer que a gente seja pessoa boa, pessoa querida, pessoa amada, né? Mas que isso não seja um peso pra gente, mas que seja uma alegria, um modo de viver gostoso, sabe? Então tem algumas coisas que a gente pode pensar, que podem ser caminho largo ou caminho estreito na nossa vida. Por exemplo, palavras torpes. Você sabe o que é palavras torpes? Falar palavrão é falar palavra torpe? É. Não é bonito uma boca suja, não é verdade? Fofoca, pode ser palavra torpe? Pode, quando a gente fica falando dos outros, não é verdade? Então, é um caminho largo, a gente deve evitar, né? Uma outra coisa, a arrogância. Vocês acham que a arrogância seria caminho largo? Um caminho que Jesus fala assim, por esse caminho não. A gente pode até ser feliz com a nossa inteligência, da gente saber as coisas, a gente ser bonito, a gente se elogiar, falar, olha que coisa legal que eu fiz. Mas isso não pode ultrapassar a linha que vai para uma vaidade extrema, sabe? Uma arrogância, se achando melhor que os outros. E às vezes até fazendo com que a gente deixe alguém de lado, porque a gente pode se sentir superior ao outro, né? Agora, tem uma coisa que é caminho estreito, na minha opinião, que é a verdade. Você acha que verdade é caminho estreito? Por quê? Porque nem sempre é fácil falar a verdade, né, gente? Às vezes a gente tá apurado, é meio apertado, a gente pode estar com medo de a mãe corrigir, a avó corrigir, a professora corrigir. Então, enfrentar a verdade, às vezes, pode ser o caminho estreito para nós, mas é o melhor caminho, né? Outra coisa, a obediência. Vocês acham que é caminho estreito ou caminho largo? Não é um caminho fácil a obediência, né? Às vezes você pode dizer assim, mas eu sou uma criança obediente. Mas assim, quando me dizem sim para o que eu quero fazer, né? E às vezes vem um não. E às vezes quando vem um não, não é tão fácil ser obediente. E às vezes pode ser um caminho estreito. Mas ser obediente é sempre o melhor caminho, né? E ser obediência é uma prova de amor que a gente dá para quem a gente obedece, sabe? Outra coisa, servir. Servir é caminho estreito para você? Às vezes a gente não tá afim, né? Tá cansado, tá cansada, não tá disposto, né? E servir as pessoas, mas daí a gente pode pensar assim, né? A palavra fala pra gente, faça pro outro o que você gostaria que fosse feito pra você. É bom servir as pessoas. Às vezes não é sempre fácil. É melhor a gente ficar descansando. Descansando, às vezes, é o caminho largo, sabe? Não é que não pode descansar. Mas servir é uma coisa legal. Servir o próximo. Dar um presente nosso. Dar um brinquedo que a gente tem. Dar uma comida que a gente tem. Ajudar alguém, sabe? Isso é servir, sabe? Ajudar, às vezes, numa louça em casa, não é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas é servir. E é um caminho aprovado por Deus, sabe? Diferente disso, um caminho largo, é a preguiça, né? Não é que é gostoso, né, gente? Ficar lá deitadão na cama, no sofá. Que preguiça gostosa, às vezes a gente fala, né?
Não é desses momentos que eu tô dizendo, é de ser uma pessoa preguiçosa, sabe? De, assim, não quer fazer uma tarefa, não quer ir bem na escola, não faz questão dessas coisas, mas essas coisas todas vão definir o nosso futuro, sabe? Quando vocês forem adolescentes, jovens e adultos, as escolhas que vocês fizerem, seja de caminho largo ou seja de caminho estreito, vão definir a vida de vocês, sabe? A gente ouve muito, né? Que a nossa vida é feita de escolhas. E é mesmo, sabe? Deus nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio, que é conhecer o certo, conhecer o errado, conhecer o caminho estreito, conhecer o caminho largo, conhecer o que é bom, o que é ruim, mas além de conhecer, poder escolher. Isso é livre-arbítrio, sabe? Mas o Senhor que quer todas as coisas boas para nós, que quer um caminho de vida e não um caminho de morte, que quer um caminho de alegria e não um caminho de tristeza, ele nos aconselha isso. Ele nos aconselha, mesmo que o caminho estreito não seja tão fácil, ande por ele, que você vai ser bem-sucedido, que as coisas vão dar certo para você, ainda que elas não sejam fáceis, né? Não precisa tudo ser fácil, né, gente? É gostoso também lutar, é gostoso ter desafios, é gostoso, às vezes, estudar para uma prova difícil e depois ir bem na prova, né? Não é sempre que o caminho difícil é o caminho ruim, sabe? Então, gente, sigam o conselho de Jesus, escolha o caminho estreito para a vida de vocês, tá? Que é o caminho da felicidade para a vida de vocês. Amém? Vamos orar? Querido Senhor, ajuda as crianças, Pai, a fazerem boas escolhas na sua vida, Pai. Que ainda que elas vejam que não é às vezes a escolha mais fácil naquele momento, mas é a melhor para elas, que elas consigam enxergar o seu futuro, consigam enxergar o dia de amanhã, Deus, e fazerem boas escolhas para a vida delas, Pai. Escolhas de vida, Deus, e não de morte. Escolhas de alegria, Senhor, e não de tristeza. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia para vocês.